Como identificar o meu chamado? Como identificar o meu chamado? Né? E realmente essa é uma pergunta muito recorrente, né? Muita gente tem essa dúvida também, Marcinho? Muita gente tem essa dúvida. Como que eu posso saber qual que é o meu chamado? Como que eu posso identificar o meu chamado? Né? Às vezes a gente fica assim, poxa, eu quero fazer algo para Deus, mas eu quero fazer para Deus aquilo que Deus quer que eu faça. Né? E isso é muitíssimo importante, muitíssimo importante. Infelizmente, algumas pessoas tratam como se fosse qualquer coisa. Né? Infelizmente, algumas pessoas tratam como se isso não tivesse muito valor, muita importância. Não, o que importa é eu estar fazendo a vontade de Deus, o que importa é eu estar indo na igreja, o que importa é eu estar orando, lendo a Bíblia. Não, mas nós todos temos que ter algo no nosso coração. Existe um livro que eu até recomendo todos vocês a pesquisarem, né, e se possível comprar o livro e tudo mais, que é o livro do pastor John Bevere, que, se não me falha a memória, o nome do livro foi isso que eu falei, não foi? Guiados pela Eternidade. Guiados pela Eternidade. Pesquisa esse livro, Guiados pela Eternidade, pastor John Bevere. E nesse livro, o pastor John ele fala o seguinte: e isso é um fato, irmãos, ele diz, nós não seremos cobrados pelo que nós fizemos na terra no dia do grande trono branco, quando nós estivermos diante de Deus, diante do grande trono branco, né? E é muito importante nós entendermos isso. A Bíblia mostra que haverão dois julgamentos, se assim podemos dizer, né? Um julgamento onde será julgado os salvos e os condenados, e outro julgamento onde todos os salvos estarão. O segundo julgamento será com todos os salvos. E ali vai ser julgado o quê? Cada um vai receber conforme as obras que praticou na terra. Amém? Maria está ali, é isso aí. Não sei. E cada um vai receber conforme as obras que praticou na terra. E, de fato, a fala do pastor John é a seguinte, do pastor John Bevere, é a seguinte: Deus não vai cobrar de nós o que nós fizemos na terra. Ele vai cobrar de nós baseado no chamado que Ele nos deu. Minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: todos nós temos um chamado? O que vocês acham? Sim. Todos nós temos um chamado? Sim ou não? Sim. Alguém tem dúvida disso? Mas qual prova bíblica vocês podem dar disso, de que todos nós temos um chamado? Hoje mesmo alguém... Eita, o Cadu, já foi na veia. Hoje mesmo eu perguntei, não sei se hoje ou se ontem, porque o meu hoje está meio ontem, meu ontem está meio hoje, porque eu fui dormir 6 horas da manhã, mas está na benção. Então eu estou meio assim, não sei se foi hoje ou se foi ontem. Mas eu perguntei, num dos grupos que eu faço parte, o que os pastores e líderes daquele grupo achavam disso. E uma pessoa se posicionou dizendo que se alguém não sabe qual é o chamado que tem, é porque essa pessoa ainda não recebeu um chamado de Deus. Obviamente que é algo a se pensar, né? Se alguém não sabe o chamado que tem, isso foi o que essa pessoa colocou, foi a opinião dessa pessoa. Não, eu entendo que se alguém não sabe o chamado de Deus para a vida dele ou dela, é porque ainda não recebeu um chamado da parte de Deus. E aí? Nós temos algum respaldo bíblico para poder dizer que todos temos um chamado? Amém ou não amém? Sim ou não? Abre aí para a gente, por favor, Mateus 28, versículo 19. Nós vamos ver que todos nós temos um chamado universal. Esse chamado é coletivo. E nós vamos observar tanto o chamado coletivo e também vamos ver se existem chamados específicos de Deus ou não. Né? Aí que nós temos que observar. O chamado coletivo, todos nós sabemos que existe. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz assim, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Ok? Então aqui nesse texto de Mateus 28, 19 e 20, nós vemos que existe um chamado coletivo para todos os discípulos de Jesus. Vão e façam discípulos. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Existe o chamado para a pregação do Evangelho. Esse chamado é para todos os discípulos de Jesus. Esse é o chamado coletivo. Então, se eu for um professor, tem que ser um professor para a glória de Deus. Um pedreiro, um carpinteiro, um pintor, se você é seja o que for, um médico, um jornalista, seja o que for. Se você é um cristão, tudo que você for deve colaborar para o progresso do Evangelho. Tudo que você fizer deve ser para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Então você vai ser o melhor que você puder ser no seu trabalho. Você vai se esforçar para ser o melhor que você puder, para que o seu patrão olhe e fale assim: olha, é muito bom contratar crente. Infelizmente, a gente ouve muitas vezes o contrário, né? O povo falando: ó, é difícil contratar crente, ó, muito complicado. Mas os fiéis ao Senhor, os fiéis a Deus, aqueles que entendem a palavra de Deus quando a Bíblia diz: trabalhe para o homem como se estivesse trabalhando para Deus. Vocês, servos, trabalhem para o homem como se estivesse trabalhando para Deus. Para quê? Para que o homem possa dar glória ao Senhor. Aí é que vem o santificado seja o vosso nome do Pai Nosso. Porque quando você é o melhor possível na sua área de trabalho, você santifica o nome de Deus, porque as pessoas vão dizer: poxa, é muito bom trabalhar com você. Graças a Deus, vou te falar um negócio, hein? Continua desse jeito, você, graças a Deus, muito obrigado. Lembra daquela ilustração que eu contei uma vez, não deve lembrar, porque foi muito tempo atrás, numa pregação, um homem que ele era, quando eu preguei sobre adoração em espírito e em verdade, um homem que era jardineiro, e o patrão dele viu que ele era tão bom jardineiro, que ele fazia com tanta excelência, que o gramado ficou tão lindo quando ele botou a mão, que as plantas ficaram tão lindas, e o patrão reparava que toda vez ele terminava o serviço, ele era o último a sair, e ele parava, colocava o queixo assim sobre o cabo da enxada, e ficava olhando e olhando. Um dia o patrão chamou ele e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você toda vez você é o último a sair da empresa e você sempre para e olha o que você fez? Você deve gostar muito do que você faz, né? Falei: ah, senhor, eu gosto sim, eu gosto muito do que eu faço. Mas quando eu paro para poder observar, eu paro pensando duas coisas. Será que o meu patrão vai ficar feliz com esse trabalho? E a segunda e principal é: será que Deus está se agradando do trabalho que eu estou fazendo? Será que Deus está recebendo glória com esse trabalho? Porque tudo que eu faço para a glória de Deus. Então eu quero que o jardim da nossa empresa seja o mais lindo de todos, para as pessoas olharem e falarem assim: meu Deus, que jardim lindo, e isso vai glorificar o nome de Deus. O patrão olhou e falou: poxa, que bom, que bonito. Depois o patrão, pensando lá com seus botões, falou: um funcionário que era gerente do setor de carga e descarga sofreu um acidente, infelizmente, teve que ser afastado, e quem é que ele iria colocar? Ele pensou e falou: poxa, se esse cara foi tão bom jardineiro, e se ele pensa em fazer tudo para a glória do Deus que ele acredita, ele faz tudo com tanta excelência, eu vou colocar esse cara para fazer uma experiência. E colocou o cara como gerente do setor de carga e descarga. O cara foi o melhor gerente, ele foi promovido, depois promovido, até chegar a subgerente da empresa. Então, se nós fizermos tudo para a glória de Deus, o nosso chamado vai ser manifesto diante dos homens. Então o nome do Senhor será glorificado. E aí é quando Jesus diz: santificado seja o vosso nome, isso se cumpre em nós e através de nós. Não que o nome de Deus não seja santo, mas nós devemos santificar o nome de Deus aos olhos do povo. E como nós fazemos isso? Cumprindo o nosso chamado. Agora tem uma coisa, irmãos. Tem muita gente tentando ser feliz longe do seu chamado. Tem muita gente que quer ser feliz longe do chamado. Mas é muito fácil de notar. Repara uma coisa: se você tem um chamado de Deus, se você foi chamado para fazer algo para a obra do Senhor, seja na igreja, seja algo que Deus confiou a você, e você parou de fazer, ou você para de fazer, repara como você... Eu não sei se eu vou poder afirmar isso, mas o que eu mais percebo é isso, como pastor, e eu percebi isso em mim também. Quando a gente para de fazer algo que Deus nos chamou para fazer, nós começamos a ficar mal. Nós começamos a enfraquecer. E corremos até o risco, se pararmos de cumprir o chamado de Deus na nossa vida, corremos o risco até mesmo de cair e perecer. Porque repara, Davi foi chamado para ser guerreiro. E você vê que quando ele quis construir o templo, Deus falou: não, você não vai construir o templo. Você foi chamado para ser guerreiro. Seu filho foi chamado para construir o templo. Então Davi foi chamado para ser guerreiro. E ele, como guerreiro de Deus, ia para todas as batalhas e Deus dava sucesso, vitória para o povo de Israel, para o exército de Israel.
Mas lembra do dia que Davi não foi cumprir o chamado dele? Davi ficou em casa, acordou, foi dar uma voltinha pelo palácio. Aí olhou, foi na sacada, quando ele sobe lá em cima, que ele dá uma olhadinha. Que é aquilo lá embaixo? Meu Deus, mas que bichão, que demonião aquilo lá, gente. Que coisa, meu Deus. Davi foi lá, ao invés dele estar no campo de batalha, que era o lugar dele, ele estava no palácio dormindo e os soldados lá pelejando. Então, por não estar no centro da vontade de Deus, por não estar cumprindo o chamado de Deus na vida dele, ele caiu no pecado e ele sofreu consequências drásticas. É por isso que nós precisamos saber qual é o nosso chamado, para que nós possamos exercê-lo e, exercendo esse chamado, possamos ter paz, alegria, mesmo que seja algo difícil, complicado, mesmo que seja algo que às vezes você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Eu não sei nem fazer isso direito, mas você precisa entender o seguinte, quando Deus dá um chamado para alguém, Ele não chama aqueles que são capacitados, isso é um clichê, mas é uma realidade. Ele sempre capacita aqueles que Ele escolhe. Então, o seu chamado pode ser percebido, preste atenção nisso, você pode perceber o seu chamado da seguinte forma também. Primeiro lugar, você tem que buscar ou procurar com zelo os melhores dons, e nós vamos ver aqui, vou voltar para esse assunto dos melhores dons. Mas, em primeiro lugar, procurar com zelo os melhores dons. Em segundo lugar, você precisa orar a Deus e pedir ao Senhor para que abra a sua visão, o seu entendimento, para que você enxergue o propósito dele para a tua vida. Em terceiro lugar, você precisa observar o que queima dentro de você. O que move você? O que faz que você tenha vontade de levantar da cama? Porque quando você está cumprindo o seu chamado move você. Então você precisa perceber isso. O que queima dentro de você? É muito importante notar o seguinte: o chamado de Deus para a nossa vida, quanto mais nos aproximamos de Deus, e nos aproximamos de Deus por meio da oração, da leitura bíblica, por meio da comunhão com Deus, por meio da comunhão com Deus, por meio da igreja e por meio da comunhão com Deus no nosso secreto, no nosso particular. Não podemos nos esquecer do que Davi falou, quando ele, depois de ter se arrependido, confessado o pecado, ele foi orar novamente ao Senhor. Então ele diz o quê? Salmo 51, ele diz, tu te alegras na verdade que é no íntimo e no secreto me fazes conhecer a sabedoria. É no secreto que Deus revela para nós quem nós somos e quem nós somos nele e quem nós estamos sendo. Porque muitas vezes nós estamos sendo aquilo que Deus não chamou a gente para ser. E fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer acarreta peso, cansaço, enfado. Isso é um fato. Quando você está debaixo do chamado de Deus para a tua vida, você pode ficar cansado. Você pode ficar atribulado com as perseguições, com as lutas, com tudo, com o peso do que Deus confiou a você, mas a Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior do que a pessoa possa suportar. A Bíblia mostra isso, melhor dizendo. A Bíblia diz que se o seu fardo é pesado, você pode trocar ele com Jesus Cristo, porque o fardo dele é suave. O jugo é suave, o fardo é leve. Mas a Bíblia mostra que quando você está quando você está trabalhando naquilo que não é o seu chamado, você vai ter enfado, cansaço, indisposição, desprazer. Agora, quando você está dentro do seu chamado, mesmo cansado, mesmo indisposto, mesmo, como o apóstolo Paulo disse, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo, a vida de Jesus, habite no nosso corpo. Então, mesmo sofrendo e passando por lutas, por dificuldades, quando estamos debaixo do chamado de Deus para a nossa vida, nós prosseguimos. Nós somos atribulados, mas não ficamos angustiados. Nós somos perseguidos, mas não somos desamparados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Nós podemos até ficar perplexos com algumas coisas, mas nós continuamos em frente.
Porque o chamado vai mover a gente. O chamado de Deus para a nossa vida é o motor da máquina que somos nós. O chamado de Deus para a nossa vida é o motor da máquina que nós somos. Se o chamado de Deus é o motor, e nós sabemos que motor sem combustível não produz movimento, qual é o combustível? O combustível é a oração, é a leitura bíblica, é a comunhão, é ouvir a palavra de Deus, é adorar ao Senhor. O combustível é manifestar os dons que Ele confiou a você, exercer os dons que Ele confiou a você, porque não há nada mais prazeroso do que você fazer aquilo que você ama fazer. É verdade ou não é? Você faz com gosto. Deisiane, você sai de casa para ir trabalhar, você não tem vontade de ir trabalhar, porque você ama cantar. É verdade ou não é? Você ama cantar. Então, ir dar aula de canto, poxa, quem ama cantar, que alegria, que prazer dar aula de canto. Entendeu? Então, se você está debaixo do seu chamado, seja ele qual for, você vai ter prazer naquilo que você vai fazer. Agora, o combustível para o que você faz, para que você continue em movimento, é exercer o dom, que é a ferramenta que contribui para o progresso do seu chamado. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a necessidade de multiplicar esses dons que Deus confiou a nós, para que nós possamos progredir no nosso chamado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o exemplo da parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, nós vemos Jesus dando o exemplo do Senhor que deu a um servo uma quantidade de talento, ao outro uma outra quantidade, a outro uma outra quantidade. Para cada um, uma quantidade conforme a capacidade de administração dele. Só que o que o Senhor entregou aos servos, Ele entregou, e é interessante notar que Ele não falou assim, vão e multipliquem. Ele não falou isso. Ele não virou e falou, olha, fiquem com isso aqui, mas quando eu voltar eu vou querer que vocês tenham o dobro. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente entregou na mão dos servos. Os sábios foram lá e multiplicaram. Investiram, fizeram alguma coisa para multiplicar o talento que foi dado. E talento era dinheiro, né? Era uma quantidade em peso de dinheiro, né? Não era uma moeda, era uma quantidade em peso. Existia o talento de ouro, o talento de prata, era uma quantidade em peso de dinheiro. Então, imagina, o Senhor chegou com uma caixa, colocou lá uma caixa com uma quantidade em peso de ouro, e deu para o outro, e para o outro outra quantidade, mas aí ele vai embora, e quando ele volta, o sábio multiplicou, o sábio granjeou, o sábio investiu, e agora ele tem o dobro para entregar para o Senhor. O tolo, infelizmente, pegou o que recebeu e guardou, com medo do Senhor, que era muito bravo, né? E é importante perceber isso também, tem gente que não se atenta para isso. Por isso que a gente vê crente que tem mais medo do diabo do que de Deus, porque não presta atenção na Bíblia, né? Porque o servo tolo, infelizmente, o servo mau, ele com medo do Senhor, que era um Senhor bravo, um Senhor, né, que cobrava com intensidade, ele foi lá e escondeu o talento que ele recebeu. E a Bíblia mostra claramente que o que não multiplicou, perdeu até o que recebeu. E o que multiplicou, ganhou aquilo que o outro desprezou. Então o que nós temos que fazer? Você recebeu um dom? Você tem investido nesse dom? Você recebeu um chamado de Deus? Você já sabe qual é o chamado de Deus? Você tem investido no seu chamado? Não, Deus me chamou para ser um pregador do Evangelho. Você tem investido nisso? Lembra? Esse é o chamado universal. Então todo cristão deveria investir nesse chamado. Pregação do Evangelho. Pode falar, Nubia. A Patrícia Ribeiro fez a seguinte pergunta, pastor. É muito legal isso, né? Qual a diferença de talento e chamado? Qual a diferença de talento e chamado? Patrícia Ribeiro Ferreira. Então, Patrícia, a diferença de talento e chamado. Bom,
o chamado, é como eu falei, o chamado é aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que nós exercemos no Senhor. O chamado é aquilo que Deus confiou a nós para que nós pudéssemos executar, para que nós pudéssemos fazer, nos dando a ciência de que aquilo que nos foi confiado é para que nós possamos utilizar para o progresso do Evangelho. Se nós formos olhar de modo literal, o talento é como eu falei, o talento era uma quantidade em peso de dinheiro. Mas é muito utilizado, né, a expressão talento para se referir a dom. Né? Então as pessoas costumam utilizar muito isso, a palavra talento para se referir a dom. Então a gente, né, isso é até muito comum na nossa cultura. Fulano tem um talento enorme para cantar. Fulano tem um talento muito grande, muito talentoso nisso. Nossa, a Núbia é uma professora talentosa. O Bruno é um talentoso pedreiro. Então nós costumamos utilizar o termo talento para poder se referir a uma atividade que a pessoa exerce, que a pessoa pratica de modo excelente. Mas se nós formos olhar para o contexto espiritual do que é talento, né, do que Jesus estava se referindo como talento, é de fato aquilo que Deus confiou a você para que você faça, mas que você faça com o intuito de multiplicar, de fazer crescer, de fazer avançar. Então, se Ele te deu um dom, o talento, no contexto da parábola, é você multiplicar aquilo que Deus confiou a você. Portanto, chamado e talento estão intrinsecamente ligados. Ok? Espero que eu tenha esclarecido e não embolado o assunto na sua mente aí, Patrícia. Amém? Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Podemos então dizer assim, que o talento... Pega água para mim, Jovem, por favor. Que a gente adquire na nossa vida, ele pode ser também utilizado no... Basicamente o que eu falei aqui, dom, vamos lá, explicar essa questão do... Na parábola dos talentos, você pode sim comparar dom com talento. Porque é o que Deus confiou aos servos para que eles multipliquem, entendeu? Para o seu Senhor. Mas no contexto sociocultural, né, talento é mais tratado como algo que você faz com excelência e dom é tratado como algo que você tem de Deus. Entendeu? É mais separado no contexto sociocultural. Mas o dom deve ser multiplicado, granjeado. Realmente a gente, por exemplo, nem todo mundo sabe o seu dom, mas ele pode pedir a Deus que Deus dá. Muito boa pergunta. Sim, nem todo mundo sabe o seu dom, mas a pessoa pode pedir a Deus e Deus pode dar. Sim, aí é que nós entramos na questão do procurar com zelo os melhores dons. E a questão toda do pedir também. Tiago capítulo 4 fala sobre isso. No verso 2, no finalzinho do verso 2, fala sobre isso. Vocês não têm porque não pedem. Vocês não têm porque não pedem. E se nós aplicarmos isso no contexto geral, também tem a ver com os dons. Você não tem porque não pede. Se a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons, a Bíblia não está dizendo que o seu dom está limitado ao que Deus te deu, mas que você também pode pedir a Deus outros dons para o progresso do Evangelho. Então, aí é até que nós precisamos perceber o seguinte. Veja o que a palavra de Deus diz. É necessário que nós peçamos a Deus, né, se a gente quer ter um dom. Por exemplo, a pessoa vira e fala assim, eu quero cantar. Eu vou dar um exemplo meu. Meu pai e minha mãe, né, minha mãe está aqui, minha testemunha disso. Eu era muito, mas muito desafinado. Eu ainda não sou um Leonardo Gonçalves da vida e provavelmente nunca serei, mas eu era muitíssimo desafinado. Muito. E eu vi um grupo de meninos, 3 meninos, cantando uma vez na igreja Assembleia que nós congregávamos quando eu era adolescente. E esses meninos estavam cantando de um jeito tão lindo, tão lindo. Tão lindo. Marciel, Marcos... na verdade eram 4, Marciel, Marcos, o Léo provavelmente vai ver, isso aí que ele está sempre assistindo as lives depois, Marciel, Marcos, Léo e Júnior. Esses 4 meninos, todos eles cantavam e tocavam, não sei se continuam com o grupo, mas todos eles cantam e tocam muito, mas muito bem, muito bem.
Um toca guitarra, outro toca contrabaixo, outro toca bateria e o outro toca tudo, que é o Marquinhos, que toca violão, guitarra, contrabaixo. Acho que se der um acordeão na mão dele, ele toca também. O menino é muito talentoso na área musical. Então o que acontece? Quando eu vi eles, eu fiquei muito encantado. E eu falei, meu Deus, eu quero aprender a cantar, eu quero cantar igual esses meninos. Ai, meu Deus do céu, eu tô até hoje falando que eu quero cantar igual eles. Mas eu falei, eu quero aprender a cantar, eu quero cantar junto com eles. E eu comecei a pedir isso a Deus. Óbvio que depois eu fui descobrir que Deus já tinha um propósito. E Deus usou diversas pessoas para falar, principalmente quando eu cheguei aqui em Valença, né? Tem 10 anos que Paulo e eu estamos aqui em Valença. Quando eu cheguei aqui, que Deus começou a fazer um mover, né, através do Exército do Leão, né, Deisiane, Daniel, a turma da época do Exército do Leão. Deus começou a usar muitas pessoas para dizer o seguinte, Deus usou a música para te levar para a palavra. A música é só um meio que Deus utilizou para te conduzir à pregação do Evangelho. Deus usou muitas pessoas para falar isso comigo. Mas eu queria muito aprender a cantar, eu queria muito. Eu fiquei pedindo a Deus, e eu comecei a cantar nesse grupo, comecei a tocar bateria, e eu queria cantar de qualquer jeito, e quando eu cantei os caras debochavam, e eu orei ao Senhor, e pedindo a Deus misericórdia, e buscando a Deus esse dom, para poder adorar o Senhor. Na verdade, na época eu nem sabia muito bem o que era adorar, eu queria cantar na igreja, e aí um dia nós fomos numa escola de música. O Marcos foi quem providenciou tudo isso para o grupo. Quando nós chegamos lá, o professor chama-se Reginaldo, a escola de música é IGM, lá em Belfor Roxo. E o Reginaldo, Deus tocou no Reginaldo quando nós passamos, Deus falou com o Reginaldo, eu fiquei sabendo disso depois. Olha, eu trouxe esse eu trouxe para você. Quando ele me viu, ele fez assim, ei. Aí eu já estava meio mal, o cara já tinha 1,96 m de altura, só que eu era do corpo do Marcinho, então imagina, dessa altura e com 50 gramas. Tô brincando, Marcinho. Tô brincando, Márcio. Então, quando eu já achei que o cara tava me zoando, né? O cara olhou e fez... Aí eu entrei, aí foi feito todo o processo lá de audição e tudo mais. E depois Deus falou, e Deus, na hora que eu entrei, Deus disse para ele, esse eu trouxe para você cuidar dele, ensina ele. Então, Deus começou a usar o Reginaldo, material didático, as aulas, tudo. Deus começou a usar muito o Reginaldo para poder me ensinar a cantar. E ele foi o primeiro professor de canto que eu tive, foi o cara que me deu a estrutura musical, me deu muito material didático, pagou, na verdade, custeou muita coisa para que eu pudesse estudar música. Então, eu entendo que isso aconteceu como consequência do meu pedido ao Senhor. De ficar pedindo, Deus, eu quero cantar. E Deus já tinha um propósito de me conduzir à palavra. E envolvido na música, a probabilidade de eu chegar até a palavra era muito grande. Porque eu estaria me envolvendo com as coisas de Deus, me envolvendo. E o meu chamado sempre foi a pregação do Evangelho. Meu pai e minha mãe estão aí, e minha mãe e meu pai devem se lembrar muito bem melhor do que eu. Eu, criança, né, com uns 8 anos, né, mãe? Pregando o Evangelho, pregando em praça pública, não foi? Deus me deu a oportunidade de pregar num culto lá em Dracena, se não me falha a memória, não foi, pai? Lá em Dracena, e eu era criancinha. 14 almas, isso aí. Pô, eu nem me lembrava que eram 14 almas. Então, eu era convidado para pregar em vários cultos de criança, de adolescente. Tem até uma foto minha com a cabeça igual um cotonete. Fino, com um cabelão desse tamanho, uma cabeçona gigante. Eu tinha cabelo na época, gente. E eu grandão, e as crianças da minha idade tudo assim, eu magrelão, grandão. Tem a foto, a Paula tem ela guardada lá, tá guardado lá. Então Deus já tinha esse chamado na minha vida, da pregação do Evangelho. Mas a música foi um meio, e eu pedi isso a Deus, para que Deus me abençoasse, para que eu pudesse adorar o Senhor, para que eu pudesse cantar louvores ao Senhor. Então você pode sim pedir a Deus, mas aí todos nós precisamos pedir dons ao Senhor, para que Ele colabore com o nosso chamado. Quando nós recebemos o entendimento de que precisamos viver dentro do nosso chamado,
Porque Deus não vai cobrar do que nós fizemos na terra, Deus vai cobrar do chamado que Ele nos confiou. É isso que tem que ficar na nossa cabeça. Deus não vai cobrar do que nós fizemos no dia do julgamento lá diante do grande trono branco de Deus. Ele não vai cobrar de nós o que nós fizemos na terra. Ele vai cobrar de nós baseado no chamado que Ele nos confiou. Então o que Ele confiou a você? Ele confiou a mim para que eu fosse isso e isso. É até interessante nesse vídeo que eu citei para vocês, que o John Bevere ele colocou no livro dele dizendo o seguinte, antes de falar assim, então todas as obras foram queimadas diante do Senhor. Ele diz assim, Jesus vira para um dos homens e fala, se você tivesse buscado a minha face, e me perguntado, meu filho, eu te revelaria qual era o chamado que eu tinha para você. Mas ele simplesmente escolheu. Como um monte de crente faz hoje em dia. O cara vai fazer uma faculdade, ao invés de orar e perguntar a Deus qual faculdade deve fazer, a pessoa vira e fala, eu estou em dúvida, não sei que faculdade que eu faço, estou pensando em fazer essa, estou pensando em fazer aquela, estou pensando em fazer aquela outra. Mas peraí, você não é um cristão? Tudo que você faz não deve colaborar para o progresso do Evangelho? E se o que você faz tem que colaborar para o progresso do Evangelho, e Deus vai requerer isso de você, como é que você vai decidir qual vai ser a sua formação acadêmica? Você precisa perguntar ao Senhor. Aí, pastor, mas aí todo mundo vai virar teólogo. Não, eu falei bem no início. Deus chamou cada um para uma coisa específica. E é interessante perceber, nós vemos isso em Romanos, nós vemos isso em Efésios, nós vemos isso em Coríntios, as cartas do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que o corpo tem muitos membros, mas nem todos fazem a mesma função. O corpo é um só, tem muitos membros, e nem todos têm a mesma função. Aí ele até diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Né? Você imagina se todo mundo fosse pé? Tá rindo, mano? Imagina o mau cheiro que estaria aqui dentro. Então, o chulezão da só Jesus. Então, o corpo é um só, mas existem muitos membros e cada um tem um propósito. O dedinho tem um propósito, cada dedo tem um propósito, a pele tem um propósito, os pelos do corpo tem um propósito. Cada parte, por mais insignificante que nos pareça, tem um propósito, e até a palavra de Deus diz que as menos honradas, né, as menos honrosas são as mais protegidas, as mais guardadas. As menos honradas são as que nós temos maior zelo por ela, e é verdade. Então, se nós formos entendermos que Deus vai cobrar de nós pelo chamado que Ele nos confiou, que Deus vai cobrar de nós pelo propósito que Ele nos deu, nós vamos parar de ficar perdendo tempo com tantas coisas e vamos investir tempo naquilo que Deus nos confiou. Primeira coisa, Deus tem um chamado universal. Todo cristão foi chamado para pregar o Evangelho. Então não há como você fugir desse chamado. Se você é discípulo de Jesus, esse é um chamado para todo discípulo, pregar a palavra. Isso não significa que você tem que se tornar um teólogo, isso não significa que você tem que ser um pregador de púlpito, isso significa que você tem que pregar a palavra, você tem que fazer discípulos para Jesus. Se você se dedicar, estudar, se esforçar, buscar cada vez mais, Deus vai te capacitando para que você possa cumprir esse propósito, esse chamado universal para os discípulos de Jesus, com mais eficiência. Agora, sabendo qual é o teu propósito, sou ministro de louvor, então você vai investir na ministração do louvor. E você sabendo que você é um pregador do Evangelho, e esse é o seu dever primário, então Deus me chamou para ser ministro de louvor e pregador do Evangelho. Então eu vou ministrar a pregação do Evangelho. Eu vou cantar a Bíblia. Eu vou fazer como Carlos Wesley, eu vou fazer como Martinho Lutero, eu vou fazer como os grandes homens e mulheres de Deus, não só dos tempos mais antigos, mas também dos nossos tempos, os que levam a sério o Evangelho e os que compõem para a glória de Deus. Eu vou compor canções bíblicas para poder levar a mensagem do Evangelho através da musicalidade, do dom que Deus me confiou, do chamado de Deus para a minha vida. Então, multiplicar o dom. Você pode ter outros dons? Pode, não só pode, deve. Por isso devemos procurar com zelo os melhores dons, mas você deve pedir a Deus seguindo um princípio bíblico, está em Tiago capítulo 1, verso 6. Diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então, aqui está se referindo à sabedoria, né? O versículo anterior está falando da sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria,
peça, mas peça com fé, sem duvidar. Mas isso também se aplica aos dons espirituais. Qual é? Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, que foi o texto que eu citei agora. Agora, qual é o melhor dom? Como que eu vou saber qual que é o melhor dom? Uma coisa que você precisa compreender é o seguinte: o melhor dom é aquele que se faz necessário para a igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo só da instituição religiosa, estou dizendo do corpo espiritual, do corpo metafísico de Cristo na terra. Os cristãos, o povo de Deus, aqueles que têm o seu nome, os seus nomes escritos no livro da vida, que a Bíblia deixa muito claro. O que é necessário? Se eu vou dar um exemplo de dentro da igreja, como procurar com zelo os melhores dons. A Bíblia fala qual é o melhor dom? Não, a Bíblia não fala qual é o melhor. A Bíblia fala qual é o que não vai cessar, o amor. Mas a Bíblia não diz qual é o melhor. Quando a Bíblia deixa claro, procurai com zelo os melhores dons, nós precisamos observar o segmento desse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 7, quando diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Alguém tem uma outra versão aí? Por favor, abre aí, 1 Coríntios 12, 7. Porque existe uma outra tradução também, uma outra palavra, ou melhor dizendo, outra palavra que vai contribuir muito bem para o que a gente está estudando aqui. 1 Coríntios 12, 7. Na NVI está assim: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. Como é que está aí? Todo mundo está assim? Para o proveito comum? A minha está assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. De novo, por favor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Visando a um fim proveitoso. Tem alguma outra? A minha linguagem de hoje. Como é que está na sua? Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para o bem de todos. Como é que está falando aí na do senhor? É a mesma coisa da do Jovino? Então, a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. para o que for útil. Era essa daí que eu queria, pai. Era essa daí. A sua também está assim, Maria? Perceba, texto da NVI, o texto da Bíblia na linguagem de hoje, o texto da Almeida, todos esses textos estão apontando para uma mesma direção. Os dons espirituais, eles existem para o proveito comum, para o aperfeiçoamento da igreja, para um fim comum, comunitário. Portanto, quando nós vamos procurar os melhores dons, nós precisamos observar. Se você faz parte de uma congregação, é como vocês aqui, fazem parte dessa congregação. Os irmãos que estão nos vendo pelo Facebook, você faz parte de uma congregação, você precisa observar o que há de necessidade na igreja. Porque um dom procurado com zelo, se é para o aperfeiçoamento, se é para o bem comum, vai colaborar para o progresso do evangelho através daquela comunidade de fé. Então eu olho e vejo, eu acho que a igreja poxa, a igreja tinha que ter um ministério de consolidação, né? Aí a gente fica, repara isso, e vocês talvez já ouviram alguém fazer comentários como esse, e quem está nos assistindo também talvez já ouviu isso. A igreja tinha que ter um ministério assim. Igual nós tínhamos aqui essa debilidade, graças a Deus, a partir de domingo começou a ser sanada, né? Agora nós temos a Érica, as tias que cuidam das crianças. Mas muitas pessoas chegavam e falavam assim, poxa, a igreja tinha que ter alguém que cuidasse das crianças na hora da palavra. Poxa vida, porque é tão difícil, as mães não conseguem prestar atenção na hora da ministração, porque as crianças às vezes começam a chorar, e aí não dá para poder entender direito a ministração. Podia ter alguém. Só que, presta atenção nisso, lembra quando eu preguei sobre a diferença da esperança do verbo esperar para a esperança do verbo esperançar?
Essas pessoas que falam isso, alguém podia fazer, tem esperança de que algo melhor pode acontecer, mas esperança do verbo esperar, não do verbo esperançar, porque elas esperam que alguém faça, que a esperança delas se cumpra, que a esperança delas aconteça, que aquilo que elas esperam se manifeste, que alguém cuide das crianças, que haja um ministério de consolidação melhor, que haja isso, que eu acho que o pastor tinha que visitar mais, o pastor tinha que ir na casa das ovelhas, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo outro. Aí é o que eu digo. Vocês precisam compreender o seguinte: muitas vezes o que te incomoda é o seu chamado. Muitas vezes, se você for parar para ver, o que te incomoda é o seu chamado. E nós vemos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que descobriram o seu chamado por meio do incômodo que viveram. Deus chamou Martinho Lutero para ser reformador. Nós estamos vivendo, né, outubro, o mês da Reforma Protestante. Né, dia 31 é o dia da Reforma Protestante. Foi o dia em que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Martinho Lutero foi chamado por Deus para ser o reformador. Mas como aconteceu a manifestação desse chamado? Aconteceu pelo incômodo que ele começou a viver e a sentir depois que ele leu o texto de Romanos. Quando ele viu que o justo viverá da fé, aquilo começou a incomodar ele. E ele começou a ver como a igreja se comportava, como os líderes religiosos se comportavam, e ele começou a ver que havia necessidade de uma reforma. Mas ele nunca pensou em mudar e fazer outra denominação, nem nada disso. Ele queria reformar. Mas eu não vou nem entrar muito a fundo nisso, porque senão eu posso falar coisa que eu vou ministrar depois. Né? A gente ainda tem alguns cultos aí desse mês da reforma. Mas, basicamente, o que incomodou Martinho Lutero foi que trouxe a manifestação do chamado dele. Então, repara uma coisa, se de repente você vê na sua igreja, tanto vocês que estão aqui, como vocês que estão nos assistindo, você vê na sua igreja uma necessidade, e aquilo ali te incomoda muito. Meu Deus do céu, mas ninguém fica com as crianças. Vai lá, pega e fica com as crianças. Tenha esperança de proporcionar para a igreja, porque se os dons são dados a cada um pelo Espírito para o bem comum, você não pode ter dons e nem pode buscar de Deus dons para a sua vanglória, para a sua vaidade, para você poder aparecer. Não, você tem que buscar os dons para o benefício comum, para o benefício coletivo. Então, poxa, alguém podia ficar com as crianças? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com as crianças. Pastor, tem mais alguém que o senhor pode designar para poder me ajudar? Ou eu posso convidar algumas pessoas para me ajudar a ficar com as crianças, para poder colaborar, para o pessoal conseguir ouvir a palavra. Ah, mas se eu fizer isso, pastor, né, alguém pode dizer, mas se eu fizer isso, eu não vou conseguir assistir o culto. Não, meu irmão, Deus nunca vai dar nada pela metade. A hora que você se levantar, alguém vai se levantar junto. A Érica se levantou, começou a aparecer gente querendo fazer também. Esse é o chamado dela. Ela veio já da outra denominação onde ela estava com esse chamado. É o que ela ama fazer. É nisso que ela está se formando. Né? Eu acho que se formou agora, poucos dias atrás, em pedagogia. Não foi? Que postou foto no Facebook e tudo. Acho que foi isso. Né? Se formou em pedagogia. Então, é o que ela ama fazer. E ela veio debaixo de uma necessidade da igreja. Debaixo de oração. Né? A gente orando, Senhor, né, Jovil? Oh Deus, meu Deus, levanta alguém, Senhor. Porque como é que a gente vai fazer para poder cuidar das crianças na hora da pregação se é nós que prega? Entendeu? Então ela veio e outras pessoas se levantaram para contribuir com aquilo que Deus confiou para o bem comum, para o bem-estar da igreja, da comunidade de fé. Então, pode falar, Núbia. Só para o senhor continuar dando andamento, ela colocou a conclusão dela aqui. Amém. Se entendi bem, talento é um dom específico, que uso para exercer o meu chamado, que está relacionado às experiências que te preparam para alcançar mais almas. Qual é o nome mesmo? Patrícia Ribeiro. Que isso, hein, Patrícia? Que Deus abençoe. Exatamente isso. Que bom que você entendeu com tanta clareza. Graças a Deus. Excelente. Né? Muito bom. Você pode ler de novo para todo mundo ouvir, Núbia? Amém. Se entendi bem, talento é um dom específico que uso para exercer o meu chamado,
que está relacionado às experiências que te preparam para alcançar mais almas. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito, entendeu com muita propriedade, muito bem observado. Amém. É exatamente isso, Patrícia. Deus abençoe cada vez mais. Então, se você tem algo que te incomoda, se você tem algo que você vê que é uma necessidade da igreja, ou às vezes uma necessidade da comunidade, irmãos, que é o que eu falei, um chamado de Deus não se restringe apenas a um grupo denominacional, não se restringe apenas... Tem gente que foi chamado por Deus para ser prefeito, para ser governador, e se for um cristão, vai fazer isso para a glória de Deus, né? Se nós temos lá no Senado a bancada cristã que tem lutado pelos valores da família, que tem lutado contra muita coisa, que se não houvesse essa luta lá, nós já teríamos muitos problemas gigantescos para poder lidar já há algum tempo. Então Deus chamou uns para uma coisa, outros para outra, mas tudo isso para contribuir para o progresso do Evangelho, tudo isso para colaborar com a obra dele na face da terra. Então, você pode identificar o seu chamado por uma revolta que você tem com alguma coisa. Às vezes você olha e fala, eu estou revoltado com esse evangelho que estão pregando por aí. Estou revoltado com essa... Eu estou muito revoltado. Estou revoltado com esse evangelho só de prosperidade, né? O Átila e eu, a gente estava conversando sobre isso quarta-feira passada, né, Átila? A gente fica revoltado com esse negócio, um evangelho comercial, só focado nas riquezas, no dinheiro, colocando como se quem fosse pobre tinha demônios. Tem gente que trata desse jeito. Se você está vivendo na pobreza, tem um demônio, é o devorador, é não sei o quê. Daí fala tanto de coisa, meu Deus do céu. Não pregam a cruz de Cristo, estão preocupados. Isso gera uma revolta em você? Então busque ao Senhor, ore a Deus, busque a face de Deus. Que buscar a face significa buscar intimidade com o Senhor. Estude a palavra, estude a história da igreja. Porque quando você estuda a história da igreja, você vai ver muitos homens e mulheres de Deus que também tiveram a mesma indignação que você, mas que não tiveram esperança do verbo esperar. Tiveram esperança do verbo esperançar, que tem aquela diferença básica. Ao invés de você ficar esperando a esperança do verbo esperançar, você se levanta e vai e faz, bota a mão na massa. Você não diz, alguém tinha que fazer, você diz, vamos fazer. Você não diz, poxa, isso tem que mudar, não, você diz, vamos mudar. Essa é a esperança do verbo esperançar. E é essa esperança que Deus espera de nós. É essa esperança que Deus quer de nós. Que nós tenhamos esperança do verbo esperançar. Que nós creiamos, porque a fé é uma forma de esperança. Né? Hebreus 11, 1 mostra isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então você espera por algo que você ainda não está vendo. Mas você não pode esperar parado. Você tem que ter esperança daquilo que vai acontecer, agindo, se movendo, fazendo, se envolvendo. E então Deus te enche de poder, unção e autoridade para que você cumpra e exerça o chamado dele na tua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós ficamos muito preocupados. Eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu talento. E tem gente que entra em crise porque acha que nem tem o Espírito Santo porque não fala em línguas estranhas. Nós já tratamos disso numa outra live, mas eu acho que é pertinente falar. Não se apavore se você não fala em línguas. Não se apavore se você não fala em línguas estranhas. Peça a Deus. Se você quer esse dom, peça a Deus. Peça a Deus. Se você pedir com fé, sem duvidar, se você clamar ao Senhor, Deus pode te dar. Mas, observe. Se a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons, o apóstolo Paulo até fala sobre isso, ele diz, olha, eu gosto, é muito bom que vocês falem em línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. Porque quem fala em língua para si mesmo, é entre si e Deus. Mas quem profetiza para o outro. Como é que o indouto, ao entrar na comunidade de fé, ao entrar na igreja, ouvindo alguém falar em línguas, vai dar glória a Deus, se ele não está entendendo o que o outro está dizendo?
Então é melhor que vocês profetizem, porque assim o indulto também dará glória a Deus. E quando ele fala de profetizar, ele não está falando de eis que eu te digo. Não estou dizendo que Deus não faça isso, que Deus não fale assim. Deus fala, né? Porque Deus tem misericórdia de nós e, segundo o que nós aprendemos, né, nós temos na nossa mentalidade que Deus usa as pessoas dizendo eis que eu te digo. Então Deus, por misericórdia e graça, usa pessoas dizendo eis que eu te digo, filha minha, filho meu. Mas nós não vemos isso na Bíblia. Na Bíblia nós vemos assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nós não vemos eis que eu te digo, filha minha, assim diz o Senhor. Mas isso é outra questão. E não há nenhum problema no eis que eu te digo, filha minha, filho meu. Não há problema desde que seja Deus de fato falando. Mas o profetizar que Paulo está dizendo nesse texto não é esse eis que eu te digo e nem assim diz o Senhor. Na verdade é o assim diz o Senhor, mas é a pregação da palavra de Deus. É a profecia bíblica. Paulo está dizendo, vocês falam em línguas, é muito bom, mas eu prefiro que vocês preguem a palavra. Eu prefiro que vocês profetizem. Porque o que é uma profecia? É algo dado por Deus para transmitir ao povo. E o que é uma pregação? Se for pregação bíblica, se for pregação de cristão mesmo, é algo dado por Deus para transmitir ao povo. Então, voltando aqui para nós concluirmos o assunto, o chamado de Deus na sua vida pode se manifestar por uma indignação que você tem ao ver uma necessidade no meio do povo de Deus, no meio do corpo. Então, pegue essa indignação, ore ao Senhor e diga, Senhor, dai-me o dom. Senhor, me dá o dom. Se a igreja precisa de alguém que faça serviço social, nossa igreja precisa disso. Pessoas que contribuam, que ajudem a Luciana, que ajudem a Lúcia, que ajudem a Madalena nesse trabalho de ação social. Então, Deus, eu quero ajudar. Amém. Nossa igreja, vou dar um exemplo da nossa igreja, mas aí você pode observar as necessidades da sua igreja, tendo em vista que os dons são para o proveito comum. O texto de 1 Coríntios 12, 7 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Essa versão da NVI. Então, se é para um proveito comum, você observa, a nossa igreja precisa de um grupo de evangelismo. Nossa igreja precisa, né? Nós estamos começando agora, nós precisamos de um grupo de evangelismo. Pessoas que vão evangelizar nos hospitais, pessoas que vão, né, nos presídios, pessoas que vão fazer evangelismo de rua. Nossa igreja precisa disso também. Então aí eu olho e falo, poxa, pastor podia fazer mais visita no hospital, né? Poxa, tanta gente precisando de uma palavra, precisando de uma orientação. Aí você vira e fala, Senhor, se o meu pastor não está podendo ir, ou se a irmã tal não está podendo ir, ou se o evangelista tal não está podendo ir, Senhor, me dá o dom para que eu possa contribuir para a tua obra, para que eu possa contribuir para que essas pessoas não tenham mais essa necessidade e para trazer alívio para aqueles que já estão trabalhando em outras áreas. Então, o que você pedir a Deus, procurar com zelo os melhores dons, é pedir a Deus aquilo que a igreja necessita. Amém? Ficou claro isso? Deu para entender? Tem mais alguma pergunta aí, Núbia? Não? Alguém tem alguma pergunta? Só fez um comentário que eu achei até bem prudente. Qual o comentário? Só um minutinho. Em relação àquilo que o senhor colocou, que tudo que nós fizermos com excelência é para a glória de Deus. Sim. Né? Então a irmã Gabriela de Almeida colocou. Irmã Gabriela de Almeida. Isso. Érica é uma bênção. Ela fez estágio no educandário nos passos de Jesus. As crianças a amam. Olha aí que bênção. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Realmente, graças a Deus. Ela é uma bênção de Deus mesmo. Ele está vindo para cá para abençoar a obra. Graças a Deus, graças a Deus. A gente estava precisando muito desse trabalho com as crianças. Ela já fez no domingo, as crianças amaram, graças a Deus. Alguém tem... Pode falar, pai. O senhor falou que tinha uma observação? Pensa assim, se quer levantar um grupo de evangelistas, pessoas que gostam Evangelismo. de fazer evangelismo, na realidade tem que ter um líder Sim. que seja evangelista. Sim. A pessoa... Não precisa propriamente, né, debaixo de uma necessidade, não precisa propriamente que a pessoa que vai exercer aquela função tenha o título para exercer. Que às vezes nós ficamos muito presos a títulos. Não, que tem um dom. Não, sim, isso. É isso que eu estou falando. Aí a pessoa vê necessidade, aí está dentro do que a gente está falando. A pessoa está vendo a necessidade da igreja e ela está vendo que ninguém está fazendo. Então ela vai se posiciona e fala, Senhor, me dê o dom para que eu possa evangelizar.
e começa a orar ao Senhor, e vai buscar na palavra, vai buscar instrução sobre como evangelizar de modo eficiente, e vai juntar os irmãos, vamos orar. Às vezes a pessoa não sabe pregar, às vezes a pessoa não sabe pregar como ela gostaria de pregar, às vezes a pessoa não sabe falar como gostaria de falar, ou fazer alguma coisa, mas o que precisa ficar claro é, o que Deus tem te mostrado, que é uma necessidade comum da igreja, você pode se colocar na brecha por aquilo ali, usando termos bem crentes, né? Se colocar na brecha por aquilo ali e dizer assim, Senhor, eis-me aqui. A igreja não tem quem faça, então eu estou aqui para poder fazer. Essa necessidade. Pode falar, Núbia. Patrícia Ribeiro, de novo, fez a seguinte pergunta. Já ouvi alguns pastores dizerem que a área que você foi mais machucada é a área onde você mais será usado. Isso procede? A Patrícia é uma bênção, Bom, dentro do que nós estamos falando, tem sentido, né? Tem sentido. Porque mas isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Né? A pessoa, a pergunta da Patrícia foi, eu já ouvi muitos pastores dizerem que na área que você foi mais machucado é a área que você vai mais ser usado. Né? Isso é muito relativo, porque respaldo bíblico preciso para isso a gente não tem. Um texto bíblico que diga, olha, onde você foi muito machucado é onde você vai muito ser usado. Não tem. Mas nós podemos olhar para um contexto geral bíblico e observar a relatividade de uma resposta para isso. Por quê? Se a pessoa entender assim, poxa, eu fui muito ofendido nisso e eu quero aprender a fazer isso para ensinar a outros para que eles não sofram as ofensas que eu sofri. Então, a pessoa vai se dedicar para aprender a exercer bem aquela função, para que ela possa ensinar a outros também, para que ninguém sofra o que ela sofreu. Aí sim se aplica nisso. A área em que você foi mais machucado, você será mais usado por Deus. Porque aí se você se colocar na brecha, se você se posicionar para ajudar os outros, se você se posicionar tendo esse raciocínio, ou essa luz de que todo dom deve ser para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo na terra, deve ser para o progresso do Evangelho, para a obra de Deus, então você vai pegar todos os lugares onde você foi ofendido, ou todas as áreas de dor que você sofreu na obra, e vai se dedicar para aprender, para ensinar os outros, para que eles não sofram a mesma coisa. Ok, Patrícia? Então, aí sim vai se cumprir isso, né? Que a área que você foi mais machucado é a área que Deus mais vai usar. Pastores que falam isso não estão falando nada errado, mas é algo relativo. A pessoa que tem que tomar a decisão se ela vai querer se posicionar para que outros não sofram o mesmo que ela sofreu. Aí Deus vai abençoar muito. Porque se a pessoa fizer isso, o coração está no amor. E esse é o penúltimo ponto aqui, penúltimo mesmo, misericórdia. Olha a hora já. Nosso penúltimo ponto aqui. Por quê? Qualquer coisa que nós fizermos, se os dons espirituais, irmãos, são para o bem comum, eles de maneira nenhuma podem ser por motivos torpes, egoístas ou gananciosos. Apesar de existirem pessoas que utilizam do dom que têm com essa finalidade, né, de lucrar, de ganhar. Tem pessoas que falam muito bem. Eu não vou citar nomes porque senão dá problema, porque a gente está no Facebook. Se tivesse só a gente, eu citaria nomes aqui de alguns líderes aí, né? Mas não da nossa cidade, mas líderes nacionais aí. Mas tem líder que fala muito bem e usa o dom que tem da palavra para poder distorcer a verdade e arrancar tudo que pode das ovelhas. Usa o talento que tem de lógica, o talento que tem de oratória, para poder arrancar dos outros o máximo que pode. Isso é triste demais. Isso é muito triste, muito triste. Aí é que nós temos que observar. Um servo do Senhor, uma serva do Senhor, sempre vai buscar o dom para o benefício dos outros. Por quê? Porque quando nós lemos o texto, depois eu recomendo a todos para lerem o texto de 1 Coríntios 12 inteiro, lê o capítulo todo. No final do capítulo, você vai ver o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim: agora vou ensinar para vocês algo mais excelente.
Alguém pode ler aí para a gente, por favor? O final do capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, o último versículo. Isso, o último versículo. Excelente. Aí você precisa entender que a Bíblia não são capítulos isolados, ela é um compêndio que segue uma linha reta. Então, quando ele sai do "e eu vos mostrarei um caminho mais excelente", para onde ele vai? Capítulo 13. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 13, e olha o que diz o capítulo 13. Ele diz, quando ele fala dos dons, aí ele fala, agora eu vou mostrar um caminho mais excelente. Aí ele vai para o versículo 13, olha que coisa linda. Ele vira e fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como sino que ressoa, ou como prato que retine. O verso 2 ele diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Aí ele prossegue, num dado momento ele diz, ainda que eu vendesse tudo, ou desse tudo que eu tenho aos pobres, e desse o meu corpo para ser queimado por eles, se não for por amor, isso de nada me servirá. Então quando ele fala dos dons, vocês estão entendendo a lógica? Quando ele fala dos dons espirituais no capítulo 12, ele passa para o capítulo 13 dizendo, agora eu vou mostrar um caminho mais excelente. Ou seja, tudo que eu falei com vocês aqui tem que estar sobre esse fundamento. Qual o fundamento? O amor. Tudo que nós fizermos tem que ser por amor. Tudo. Ainda que as pessoas digam que você está fazendo por vanglória, mas se você sabe que você está fazendo por amor, você pode ter paz com Deus. Então, se o fundamento de tudo que fazemos é o amor, se tudo que nós fazemos é para o bem do próximo, e qual amor? É o amor que a palavra de Deus nos ensina no mandamento. Amarás o Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E logo depois, Jesus Cristo vem com a graça, que muitos acham que a graça, diminuiu o peso da lei, ou coisas desse tipo. As pessoas falam, não, porque a gente não vive mais no tempo da lei, a gente vive no tempo da graça, que a graça, a lei era pesada demais, e a graça veio para aliviar o peso da lei. Não, quem aliviou o peso da lei foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque a graça, não vejo nenhum alívio para qualquer um que seja dos 10 mandamentos. Por exemplo, se alguém disser que a graça... a graça de Jesus. Tem gente que acha que a graça veio para fazer gracinha, que a graça é algo engraçado que não tem que ser levado a sério. Mas não, a graça tem que ser levada muito a sério, porque Jesus disse o seguinte, quando perguntaram para ele, o que deve fazer com uma mulher quando é pega em ato de adultério? Jesus falou, olha, a lei diz que se alguém for pego em ato de adultério, deve ser condenado à morte. Aí, olha a graça que o povo acha que aliviou alguma coisa. Eu, entretanto, digo, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Mestre, que se você só olhar para a mulher do seu próximo com olhar de cobiça, você já adulterou com ela no seu coração. E qual era o contexto? Pena de morte, não era? O assunto não era pena de morte? Então, se você só olhar para a mulher do seu próximo com um olhar de cobiça, você já adulterou com ela no seu coração, portanto, você já é digno da pena de morte. E aí é onde vem Romanos que diz, o salário do pecado é a morte. Porque quando você peca, mesmo que em pensamento, se você não se arrepender, não confessar os seus pecados, você vai promovendo o pecado. Então o salário do pecado é a morte. Então confessar e deixar é o nosso dever. É fácil? Não, mas é o nosso dever como cristão. Aí a graça que os outros dizem que é levinha, bota 1 quilo de chumbo de um lado e 1 quilo de pena do outro e é a famosa história. Qual que é mais pesado? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Aí tem gente que ainda vira e fala 1 quilo de chumbo. É tudo 1 quilo, querido. É a mesma coisa. Qual que é mais leve? A graça ou a lei? É tudo para nos convencer do pecado. É tudo para nos mostrar que somos pecadores, tanto a graça quanto a lei. Nós só conhecemos o nosso pecado porque conhecemos a lei. Se não conhecêssemos a lei, não conheceríamos o pecado. É o que o apóstolo Paulo falou. Então a lei de Deus, seja por meio da graça ou por meio dos 10 mandamentos, ela nos mostra o quão pecador nós somos e o quanto somos necessitados de Deus. Aí essa lei
em relação à graça, diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem e olha a leveza que ele dá para a graça. Eu, entretanto, digo para vocês, amem o seu próximo como eu amei vocês. Aliviou alguma coisa? Porque na lei dizia, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então é só você amar alguém como você se ama. Alimentar, não deixar sentir frio, cuidar da pessoa como você cuidaria de você. Mas Jesus superlativizou isso. Jesus virou e falou, amem o seu próximo como eu amei vocês. Ou seja, ao ponto de entregar a própria vida para salvar a vida de outros. Todo dom, todo chamado deve ser banhado por amor. Por isso o apóstolo Paulo disse, agora eu vou ensinar um caminho mais excelente. Todo dom que vocês têm, se for só para vocês terem, não vai servir para nada. Ele precisa ser banhado por amor. Se não tiver amor, não vai servir de coisa nenhuma. Tem que ser por amor. Amor a quem? A Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como Cristo amou você e eu. Amém? Amém. Só queria dizer uma coisa. Você pega 1 quilo de chumbo e um montão de pena, vai dar um volume muito grande. Muito grande. Vai chegar a 1 quilo. Isso. Então, assim, é a graça do Senhor. Exatamente, é uma analogia perfeita. A graça superabundou. Onde houve o pecado, a graça superabundou. Muito boa analogia, muito boa. Eu ainda não tinha nem pensado nisso aí, não. Isso aí foi excelente, excelente. Onde abundou o pecado, porque a lei veio trazer a consciência do pecado, a graça superabundou. E a graça mostra para nós o quão pecador somos e o quanto precisamos de Deus, da misericórdia de Deus e o quanto precisamos de um Salvador. Amém? Que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Então, o que concluímos? Nós concluímos que todo dom deve ser banhado por amor. Que nenhum chamado deve ser por vanglória, por soberba, por altivez. Nenhum chamado deve ser simplesmente para ter, para fazer. Nenhum dom existe em você simplesmente para que você tenha. Os dons existem para que você contribua para o progresso do Evangelho. Concluímos que se você vê uma necessidade na igreja, você não pode esperar que os outros façam, mas você tem o direito de pedir a Deus o dom para que você exerça aquilo com excelência. Concluímos que o dom é um instrumento ou combustível para mover o nosso chamado. Por isso, nós precisamos multiplicar o dom que nós recebemos para que nós possamos exercer com cada vez mais excelência o nosso chamado. Então, se você canta, estude música para que você cante mais, melhor. Para quê? Para ter a voz mais bonita? Não, para glória de Deus. Se você prega, estude a palavra, leia bons livros. Para quê? Para você ser dotado de muito conhecimento, para você esbanjar conhecimento? Não, porque se o conhecimento for simplesmente para você demonstrar, o seu conhecimento não está banhado por amor. Conhecimento que existe só para ser amostrado é um conhecimento soberbo, vaidoso. O conhecimento que existe para o benefício dos outros é aquele que você adquire para instruir outras pessoas no temor do Senhor, em amor, com longanimidade, com paciência, com mansidão. Então, nós concluímos que o que Deus nos chamou para fazer, concluímos que Deus nos deu um chamado coletivo, que é vão e preguem o Evangelho, mas também concluímos, biblicamente, que Deus nos deu, no texto de Efésios 2, verso 10, que Deus nos deu também chamados específicos que Ele preparou para nós de antemão, para que nós praticássemos. Então, que nós façamos tudo isso para a glória de Deus. Que nós vejamos as necessidades da igreja e nos apliquemos a suprir essas necessidades para o bem comum, para o progresso do Evangelho. Que nós olhemos para nós e mesmo que não tenhamos, que tenhamos assim, não, mas eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso, eu nunca fiz isso. Não, a igreja precisa, eu vou fazer. Mas abrace o que Deus confiou a vocês e vamos colocar o nosso chamado em ação. Em ação. E eu sei que Deus vai nos usar e nos abençoar poderosamente. Não só nós que estamos aqui, não só vocês que estão aqui, mas cada um de vocês que estão nos assistindo também pelo Facebook. Amém? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse estudo. Te damos graças, Deus, por tudo que nós tratamos aqui. Senhor,
Nós sabemos, Deus, que há muito mais, nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nos orientar, para nos ensinar. E te pedimos, Pai, não nos deixa, Senhor, ficar somente nisso que aprendemos aqui, mas que possamos progredir e avançar em conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai, cada um dos seus filhos e filhas que aqui estão, cada um dos seus filhos e filhas que estão nos acompanhando por essa live no Facebook. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tudo que foi falado aqui, tudo que foi tratado aqui, possa, Deus amado, colaborar para o progresso do Evangelho na vida de cada um dos seus filhos e filhas. Toma em tuas mãos, Pai, cada um dos membros da nossa congregação, da Igreja Batista Ministério Livres em Cristo. Toma em tuas mãos cada um dos membros do grupo Jesus Cristo, Jesus, o Pão da Vida, de onde a Tatiana nos fez o pedido para esse estudo. Senhor, toma em tuas mãos cada um dos irmãos que tem acompanhado as lives dessa congregação, que tem nos acompanhado no canal, no YouTube. Toma em tuas mãos, Pai amado, cada vida que receber essa palavra, esse estudo, e aqueles que receberem as ministrações que o Senhor tem liberado sobre nós aqui. Que haja transformação de pensamento, que haja crescimento espiritual, progresso do Evangelho na pessoa, em cada um de nós, Pai, como indivíduos e como comunidade de fé, como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, entregando em Tuas mãos a vida da Sônia, a vida do Marcelo, a vida da Sara, Senhor, entregando em Tuas mãos essa família, Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha tocar em cada um deles, entregando em Tuas mãos a vida do Davi Salomão, da esposa dele, dos filhos dele, da família dele. Toma em Tuas mãos, Pai, entregando em Tuas mãos cada um dos seus filhos e filhas, que tem, Deus amado, com tanto empenho, Deus Santo, participado dessas lives e participaram desse estudo. Toma em Tuas mãos a vida da Patrícia, que colaborou para esse estudo acontecer. Toma, Deus amado, em Tuas mãos a vida da Tatiana e do esposo dela. E em nome de Jesus Cristo, usa a Tua filha, Pai, que ela possa ser um instrumento na vida daqueles adolescentes, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, e que a vida da Tua filha seja um referencial, seja, Deus amado, tocha acesa para clarear, para trazer luz a cada um daqueles adolescentes naquela cidade. Para a glória do Teu nome, assim te pedimos também sobre nós como congregação, sobre nós como igreja, sobre nós como povo, como indivíduos, que sejamos luz, que sejamos sal, para a glória do Teu santo nome. Revela, Deus, os chamados, revela os dons. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje, toda a névoa, toda poeira que impedia o seu filho ou a sua filha de enxergar o chamado específico, que seja dissipada em nome de Jesus, e que venha o fluir dos céus, e que venha, Deus amado, manifestar o Teu chamado, e que possamos cumprir a missão que o Senhor confiou a nós, para que possamos chegar na eternidade e ouvir o nosso amado Mestre dizer: vinde bendito de meu Pai, pois eu preparei para você um reino, uma herança. Nós possamos ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei vocês. Entra na alegria do seu Senhor. É tudo que nós te pedimos, em o nome do Teu Filho Jesus.